Bom, pessoal, quando a gente fala de soma dentro da PG, a gente tem que fazer um movimento um pouquinho diferente da soma de PA. E nessa comparação, eu posso até te explicar por que tem que ter, né, uma diferenciação nesse movimento. É porque quando a gente fala de PG, como é justamente uma ideia de multiplicação, ela vai acabar produzindo para a gente alguns cenários em que na PA seria praticamente impossível. Acho que eu poderia até falar sobre isso com você, ver se você me entende. Deixa eu só pegar um rascunho aqui para gente. Vamos lá. Se na PA, por exemplo, os termos fossem infinitos, porque não vai fazer muito sentido essa pergunta dentro de uma questão. Vamos lá. PA, lembrando, é uma sequência diferente das de hoje, que é basicamente somar a mesma parcela constante. Então, algo parecido com isso. Então, se eu tivesse uma PA infinita e tivesse que somar seus termos, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, e se assim fosse infinitamente, eu não sei se você consegue perceber, mas se os termos são cada vez maiores e são infinitos, né, chegar um pouquinho para cá, a gente teria o resultado como mais infinito. E se fossem negativos, né, se fosse, sei lá, 2 mais 0 mais menos 2 mais menos 4 mais menos 6, sacou? Ou seja, por outro lado, daria o quê? Menos infinito. E ponto, só tem esses dois casos. Então, só tem caso na PA de soma finita, porque nenhuma prova vai te cobrar isso, nenhuma parada que vai ser facilmente determinada como mais infinito ou menos. Na PG não. Na PG, mesmo que seja infinito, a gente vai ter possibilidade de cálculo e até mesmo de fórmula. E eu vou falar disso bem lá no finalzinho e também não dando tanta atenção assim, porque para o UERJ isso aqui até vale a pena, mas para o Enem, cara, pouco vale. Não, repara, não estou dizendo que não posso cair não. Pode ser que nessa agora, justamente nessa caia. Mas é porque desde 2009 para cá, o uso dessa fórmula nunca foi muito importante quando eu for falar dela na 4.2. Antes, nas PGs finitas, ou seja, que tem fim, coloquei um exemplo aqui de uma bem curtinha, que os elementos são 5, 10, 20, 40, 80, ou seja, uma PG em que a razão vale 2, tudo bem, tá sempre dobrando. E aqui se eu tivesse que fazer a soma deles, né, por isso o S5, ou seja, a soma dos 5 termos, seria assim, né, a princípio. E nesse caso, daria para super montar um Rami-Fetui mesmo, assim, 80 mais 40 é 120, com mais 20 140, 150, 155, acabou. Tô pedindo para que você burocratize isso não, né? Se deu para fazer no olho, na mão ali rapidinho, é isso. A melhor maneira é essa sempre. Eu só vou te mostrar, e é através de um exemplo menor, de que essa fórmula dá para ser demonstrada nada difícil. Nada difícil, eu te garanto. E para te garantir isso, eu tenho uma certa bagagem que é eu ter aprendido isso sem ter essa matéria. Quando eu aprendi era para preparatório de nono ano, né, e tudo mais, as provas de curso técnico, então a gente tinha que saber isso porque nas provas era cobrado, mas PG, por mais que seja um assunto super de boa, né, super intuitivo, ainda não é um assunto de ensino fundamental, é um assunto de ensino médio, né? Então eu acabei aprendendo isso antes. Aí como é que meu professor me ensinou? Tinha um certo macetinho para PG que era assim: você dispõe ali todos os elementos, né, dessa soma. Eu vou até chamar de S ao invés de S5, então eu vou apagar, né, rabiscar aqui rapidinho. Então S seria 5 mais 10 mais 20 mais 40 mais 80. Ele pedia para a gente identificar a razão da parada, ou seja, por quanto estava multiplicando, e multiplicar toda essa soma pelo mesmo valor da razão, ou seja, dobrar todo mundo. Então eu vou multiplicar aqui por 2, então S vai virar 2S, sacou? E todo mundo multiplica, vai dobrar mesmo. 10, 20, 40, o 40 que virou 80 e o 80 antigo vai virar 160. Você vai ficar com duas equações. Aí a outra recomendação dele era subtrair uma da outra. Então ficaria assim: 2s menos s de um lado esquerdo, né, de baixo para cima. E aí a vantagem, por isso que mandava fazer isso, porque a vantagem aqui era, a partir do momento que você subtrai a de cima pela de baixo, ó, da de baixo para, né, nesse sentido, você vai subtrair. Só para escrever aqui, deixar anotadinho. Então, a vantagem aqui era que você ia fazer uma série de cancelamentos, né? Porque 10, se eu for diminuir, tem outro 10 lá. 20 também. 40 também. 80 também, né? Então, nessa subtração da equação de baixo pela equação de cima, na parte esquerda, 2S menos S está indicado aqui, vai dar S. Posso até antecipar o resultado aqui, ó, S. E do lado de cá ficou um 160 menos 5, né? Que é o último dessa segunda com o primeiro da primeira. E aí S igual a 155, que a gente já sabia, inclusive, que era esse o resultado. E aí o que eu quero te mostrar? Eu quero trabalhar em cima dessa linha que a gente acabou de fazer e a partir dela meio que dar uma generalizada, porque nela tem vários elementos muito interessantes que eu vou generalizar. Porque repara, na hora que tem um 2 vezes S, S é de soma mesmo, mas assim, o que está multiplicando 2 é a razão, né?
Lembra que identificou o valor da razão? Então, se eu quisesse, né, escrever de maneira genérica, poderia ficar aqui vezes S, assim. Menos S, beleza? O que é o 160? Me ajuda aqui. 160, ele originalmente não estava na parada. É porque antes tinha 80 e eu multipliquei pela razão. Então, eu peguei o último termo para dar 160. Peguei o último, 80, e multipliquei pela razão. O último termo, lembra que eu posso indicar por AN também? Vezes Q, menos o 5. 5 que é o A1 da parada. E aí, repara, o que eu tô fazendo aqui, galera, não é para necessariamente gravar a demonstração não, beleza? Eu só quero, né, não jogar mais uma fórmula aí de caô na tua frente aí, né? Então, você tá observando aí a demonstração da fórmula que sim, essa vai ser importante. Se eu colocar um S em evidência aqui, ficaria Q menos 1 igual... não sei se você vai lembrar, mas a gente acabou de falar que AN tem uma fórmula para ele, né? É A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí vai ter uma última concentração para você não dar mole, menos A1, é que aqui, Q elevado a N menos 1, e aqui como é Q elevado a 1, no final isso aqui vai virar Q elevado a N apenas, né? Porque vai ficar multiplicação de potências mesma base, repete a base, somos expoentes. Aí na hora de fazer N menos 1 mais 1, mais 1 com menos 1 foi embora, beleza? Então ficou A1 vezes Q elevado a N menos A1 desse lado aqui. E aqui S vezes Q menos 1. Bom, repara que no final a soma pode ser escrita como? Aí colocando o A1 do lado de lá em evidência também, ficaria Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula de soma de PG. Aí, obviamente, né? Não acho mesmo que importante sejam essas 3 linhas, e sim você saber a fórmula, né? A fórmula da soma. E essa, para mim, se tem coisa importante nesse módulo, é o tópico 2 e esse 4.1 aqui, falou? Porque são as fórmulas que, enfim, podem cair. Mas fazendo também um comparativo com a aula de PA. Galera, a fórmula, por exemplo, da soma de PA, ela, objetivamente, na prova do Enem, ela é bem mais importante do que a fórmula de soma da PG. Porque quando você compara, inclusive super recomendo você caçar sites como o Guia do Estudante, por exemplo, que esse eu lembro de cabeça que tem esse levantamento, buscar o levantamento assim, do que cai, né? Quantas vezes já caiu o percentual, e eles fizeram o tal do raio-x do Enem. E aí nesse raio-x do Enem, ele justamente faz um levantamento de quantas vezes que PA, e quantas vezes que PG, quantas vezes que todas as matérias caíram. E nessa separação, sei lá, é papo de 3 vezes mais questões de PA do que de PG na prova do Enem. Então só se liga porque às vezes tem coisas que você vai falar assim, ah, beleza, vale a pena eu saber por alto, e tem coisas que vale a pena eu gravar. Aí você que vai ter que bolar a sua estratégia. Eu acho que, por exemplo, dentro da aula de PG mesmo, dentro dessa aula de hoje, o tópico 2 é mais importante do que a fórmula de soma. Porque a soma eu acho que no final tu vai na raça. Assim como o termo geral, mas eu acho que as questões trabalham mais com termo geral do que com soma, beleza? Então, 2 coisas importantes na aula de hoje, tópico 2 e tópico 4. Quem é mais importante? A ordem, a classificação de importância. 2 primeiro, depois o 4. Falou? E por último, pra gente fechar, isso aqui é bem mais um papo com a galera que é de específico ou que vai tentar alguma carreira mais, né, com uma pontuação maior, e aí talvez você precisa fazer mais pontos, né? E aí fazer mais pontos também significa não somente saber mais coisas mesmo, né? Infelizmente, nesse nível, né? Bom, falando de PG infinita, como eu já tinha antecipado o papo, PG infinita, o nome já diz bastante, né? É uma PG que os elementos não são limitados, né? Não tem limite. E alguns casos também não vão aparecer como perguntas pra gente, porque a pergunta seria muito fácil. Eu queria te mostrar isso também. Olha lá, o mesmo rascunho que eu te mostrou na PA, vai te mostrar na PG. Se eu tivesse uma soma assim, galera, a soma dos infinitos termos, aí os termos fossem 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 e assim fosse infinitamente, ou seja, é uma PG, né, porque tá dobrando e os termos são cada vez maiores. Cara, se os termos são cada vez maiores e eu tô, né, querendo a soma, cara, mais infinito. Pelo mesmo motivo lá da PA, os termos são cada vez maiores. Tipo, ou se fosse ao contrário, a soma dos infinitos termos fosse pro lado de lá, tipo, menos 4, menos 2, sacou? Menos 1, deixa eu só refazer aqui essa soma. Então, se a gente tivesse menos 4, depois menos 8, né? Somado com menos 8, somado com menos 16, somado com menos 32 e assim por diante, repara que está indo para o outro lado, né? Os acúmulos são cada vez maiores no sentido negativo. Então, se isso aqui fosse infinito, o resultado seria menos infinito. Então, 2 casos aí de PG infinitas e que não. Isso aqui não vai aparecer pra gente no vestibular. Por quê? Porque para dar mais infinito ou menos, ninguém vai fazer essa pergunta.
Bom, mas qual caso então que pode aparecer de PG infinita? Aí eu separei um caso exemplo para a gente visualizar isso com um pouco, né, mais claridade. Tanto pela via escrita, né, dos números, e aí eu coloquei uma situação geométrica em que isso acontece. Eu vou imaginar aqui, né, para essa situação da PG de 4, 2, 1, meio, 1 quarto, ou seja, uma PG de razão meio. É como se a gente estivesse multiplicando por 1 sobre 2, bota fé, ou então dividindo por 2, né? Mas para quem prefere que PG é sempre multiplicar por uma coisa, multiplicar por meio, né? Multiplicar pela metade. Ou você imaginar a situação do quadrado, um quadrado de área 8, imagina isso. E aí olha o que eu estou fazendo, peguei um quadrado de área 8, bum, dividi ao meio. Então ficou um pedaço 4 aqui e um pedaço 4 para cá. Aí digamos que o nosso processo vai ser sempre cortar ao meio e pintar uma das metades. Falou? Então aqui, ó, cortei ao meio e pintei uma das metades. Se eu faço essa mesma coisa aqui, ó, aqui também sobrou uma área de 4, não foi isso? Então se eu cortar ao meio, ficaria uma área de 2 e outra de 2. Vou pintar essa de 2. Sacou? Próximo. Aqui é uma área de 2, vou cortar no meio e vou pintar uma delas. Então aqui, ó, 1. E depois... Aí a pergunta que eu vou... Né, tu já entendeu a mecânica da parada, eu já tô ligado. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Será que nesse processo eu vou pintar todo o quadrado de área 8? Ou seja, todo o 8, sei lá, vamos chamar de 8 metros quadrados, só para ter uma medida. Será que esse quadrado de 8 metros quadrados vai ser todo pintado? Ó, o processo é metade, aí aqui vai dar 1 quarto já. Tá ficando pequeno. Aí depois um oitavo, cortou, pintou. Em teorias, não, a gente não vai pintar tudo. Mas tu entende que, cara, vai ser muito próximo, mas muito próximo de pintar tudo? Porque se eu for dividir a metade aqui, aí tu vai pintar aqui. Aí tu pá... Sacou? Ou seja, não vamos chegar a pintar os 8 metros quadrados. Vamos pintar tipo um 7,9, 7, sacou? Uma coisa muito próxima, mas muito próxima. Que na matemática a gente vai falar de tendência, né? Tende a um valor. E aí, se tem essa tendência, né? Você pode pensar que esse pedaço está muito pequeno, mas muito pequeno, próximo, tendendo a zero, ou ao contrário, de que a área pintada está muito próximo, mas muito próximo de tender não para o infinito, tender para 8, que é a área, né? Digamos assim, seria o limite, né? Não vamos chegar a pintar 8, mas vai tender muito próximo dele. Então essa soma aqui, ela poderia ser representada, né, por isso. Por essa, né, digamos assim, essa área. Ou essa situação problema. Mas tá, como que a gente resolve casos de soma de PG? Aí agora eu vou dar uma aceleradinha. Eu vou escrever aqui a soma dos infinitos termos. Vou ali colocar o 4, mais 2, mais 1, mais meio. E aí, galera, o processo aqui vai ser muito parecido com o que a gente fez aqui. E aí, para PG infinito, você pode até gravar esse método de solução, cara. Identifica a razão ali em cima, a gente já identificou que é meio. Pega ali a soma, mesmo que infinita, né? Pega ali a soma. Multiplica geral por meio. Multiplica pela razão mesmo. Então aqui a soma daria soma infinita sobre 2 e todo mundo vai cair pela metade, né? Então o 4 vira 2, o 2 vira 1, o 1 vira 1 sobre 2, o 1 sobre 2 vira 1 sobre 4, o 1 sobre 4 vira 1 sobre 8 e assim infinitamente, que nem o de cima. Galera, e aí, nesse momento, eu vou te pedir para fazer o seguinte, mesmo processo, subtrair uma da outra. Aí eu vou subtrair, só para não ficar negativo, eu vou subtrair esse de cima pelo de baixo. Vai ser daqui para cá. Subtrair. Então, quando eu faço isso, uma coisa inteira menos a metade dela vai dar metade, isso eu sei, mas eu vou só deixar indicado aqui. Soma infinita mais soma infinita sobre 2, mas não. Foi mal, menos. E a intenção maior, que nem era aqui, é que nessa subtração, por exemplo, a gente consegue cancelar uma galera. Olha só, se for de cima pela de baixo, 2, subtrai tem 2 aqui embaixo. 1 também tem, meio também tem, 1 quarto também tem. E aí, como é infinito, para os dois, sempre vai ter alguém para cortar infinitamente. Nesse processo, o que sobra? Sobra o 4, apenas o 4. E aí, soma infinito sobre 2 igual a 4. Quem é que sobre 2 dá 4? A soma dos infinitos termos vai dar 2 vezes 4, vai dar 8. Soma dos infinitos termos dá 8. A gente até sabia, porque já tinha dado a planta, né, da área do quadrado e tudo mais, mas só pra gente ver que dá pra resolver casos de soma, mesmo que, sei lá, vai que você não... Era a mesma coisa e não tinha um desenho, né? Você não sabia que era 8. Dá sempre pra fazer dessa maneira, ou seja, você dispõe lá os termos, identifica a razão, faz exatamente essa mesma mecânica que vai dar certo. Se você quiser uma fórmula, Kaique, adoro fórmulas, me fala uma fórmula, eu vivo com fórmula. Beleza, não tem problema não, eu falo aqui agora. Eu vou pegar essa linha como exemplo. Assim, a soma dos infinitos termos. Aqui ficou soma dos infinitos termos sobre 2, por quê? Porque a gente, né,
Pegou a soma dos infinitos e multiplicou por meio. Então seria a razão, né? Multipliquei pela razão. Então seria a soma dos infinitos vezes a razão. Igual 4 estava na parada desde o início? Estava, é o A1, né? E aí chega a fórmula da soma dos infinitos, porque se a gente coloca ele em evidência aqui, fica 1 menos Q, né? Igual a 1. E aí a fórmula dos infinitos termos, a soma deles é A1 sobre 1 menos Q. Imagino que agora só tá aí quem tá aí na burocracia, ou então a galera que gosta desse negócio de matemática, né? Porque assim vai ficando também um negocinho meio feio, né? Não tem problema, se você acha isso feio, eu acho lindo, acho maneiro. Pra galera que for seguir nas exatas. É aqui o primeiro momento que a gente fala de limite, né? Também essa fórmula é chamada de limite da soma. Se você quiser, ó, você que tá aí até agora, vai ter perdição de linha sim, limite da soma. Esse infinito é como se fosse n tendendo ao infinito, né? Seria isso, n tendendo ao infinito. E a restrição que nós temos nessa fórmula, eu não posso deixar de falar, é que essa razão, né, para ser considerada uma PG infinita e você finalmente poder usar a fórmula, eu acho que assim, caiu infinita é a fórmula, né? Não vai ter como fugir disso. Mas pra galera que gosta de, né, de coisas, detalhes, enfim, falar real dessa fórmula, é que essa razão ela tem que ser, o módulo dela tem que ser 1, ou seja, ela tem que ser entre menos 1 e 1. Uma fórmula, uma razão fracionária, né? Que aí vai fazer essa tendência dela para um valor. Sacou a tendência dela? Aqui os termos estão tendendo a zero, né? E para sempre ter essa tendência a zero, ou seja, uma coisa que não vai ter o fôlego até o final, né? A razão tem que estar nesse intervalo que eu coloquei aqui embaixo, entre menos 1 e 1. Mas como eu te disse no vestibular, cara, dificilmente isso vai cair nas provas objetivas, né? A não ser discursivas. E, cara, quando cai, provavelmente vai cair, né? Você não vai, provavelmente não, você não vai precisar verificar qual é a razão, se a razão está nessa restrição. Isso aqui é muito mais para a galera que faz prova específica, tipo FUVEST, que no final das contas saber isso vai ser importante para você deixar de responder de uma maneira e responder de outra, né? Sei lá, uma equação de segundo grau que tem razão, aí no final tu achou 2 valores de razão. Uma das formas de você responder corretamente e ganhar o ponto completo é verificar se a razão vai estar entre menos 1 e 1. Mas é um papo, né, da galera de específico. Falou? Então a parte teórica ela termina por aqui. Agradeço a presença de vocês aí no vídeo. Na presencial vai rolar a mesma coisa, aula de PG. A gente deve fazer alguns exercícios também, né? E aí, por conta do vídeo, a gente dá uma limitada nesse número de questões, até para não ficar um vídeo tão grande assim. Falou? Então, precisando, nos grupos, a gente segue. Então, nessa retomada aí, a primeira aula que nós retomamos pela segunda vez, né? Mas é a progressão geométrica. Valeu, gente. Até mais.